Daniel capítulo 5, versículo 30 e 31. Diz assim a Escritura: Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nosso Deus, nós queremos nesse momento, Senhor Deus, pedir sua bênção, sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós vamos estudar, Senhor, sua palavra mais uma vez, meditar nela. Senhor, fale conosco, que o Espírito Santo nos abra o entendimento, a compreensão para nós entendermos sua palavra, Senhor, e sermos edificados. Esse capítulo tão maravilhoso aplica a nossa alma, com perdão dos nossos pecados, para a sua glória, no nosso bem. Oramos assim, Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos meditar em todo o capítulo. Quero fazer uma revisão com vocês, retirando daqui algumas lições, irmãos, preciosas que nós aprendemos aqui ao longo dessas exposições. E eu comecei com os 2 últimos versículos. Se vocês forem observar bem, o capítulo começa, no versículo 1, dizendo: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. E ele encerra falando do mesmo rei, versículo 30, dizendo: naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E fala também que Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Eu destaquei na semana passada, quando nós falamos do fim da Babilônia, que o fim do Belsazar está ligado ao fim da Babilônia. Porque assim, irmãos, o Belsazar, ele não é Belsazar sem a Babilônia. Ele é um rei. Ele é o rei dos caldeus, ele é o rei da Babilônia. Então a identidade dele está totalmente ligada com a Babilônia. E a Escritura aqui, ela está falando tanto do fim do Belsazar, como do fim da Babilônia, de maneira que assim, as coisas estão ligadas, exatamente porque ele é o rei da Babilônia, a identidade dele está exatamente conectada ao fato disso, dele ser da Babilônia, ele pertence à Babilônia. A Bíblia aqui está fazendo questão de nos mostrar que este homem da Babilônia está morrendo, mas que também a Babilônia está morrendo. E eu já falei para vocês várias vezes aqui na nossa igreja, que o Império Babilônico, ele é um império que assim, simboliza muito fortemente os homens e mulheres deste mundo. Nós passamos aqui uma temporada, anos na verdade, estudando o livro de João na nossa igreja, o Evangelho de João, e nós podemos observar, meus irmãos, que o Evangelho de João coloca o mundo, fala muito do mundo, diz que o mundo não conhece a Deus, o mundo odeia a Deus. Então nós falamos aqui na nossa exposição do Evangelho de João, acho que os irmãos vão lembrar, que eu citei muito isso durante o estudo, que o mundo no Evangelho de João é a humanidade sem Deus, rebelada, alienada, desafiando a Deus. Então Jesus veio ao mundo, o mundo não o conheceu, o mundo o odiou, porque é uma raça caída. A Bíblia vai associar o mundo, essa raça caída, à Babilônia. E aí lá no Apocalipse vai falar do fim da Babilônia, Olha, quando o livro de Apocalipse foi escrito, Babilônia mesmo, histórica, já não existia mais o Império Babilônico. Mas a Bíblia, o que a Bíblia quer dizer? A Bíblia não está falando exatamente dessa Babilônia aqui do Belsazar, mas ela está dizendo que essa Babilônia ilustra a Babilônia, que é o mundo, ilustra o mundo. E a Babilônia também aparece no Gênesis, Babel, como aquela construção da torre dos homens que não querem saber de Deus e querem então viver
glorificando o seu próprio nome. Então essas coisas estão conectadas, irmãos. Estou enfatizando muito isso, que a Babilônia morre, Belsazar, que é da Babilônia, morre. A Bíblia está nos alertando assim, olha, aquilo que eu já destaquei no sermão retrasado, domingo retrasado, quando eu falei da morte do Belsazar, eu disse para vocês que existe 2 tipos de morte, do justo e do injusto, do homem da Babilônia, que é Belsazar, e do homem do reino de Deus, que é, por exemplo, Daniel, por exemplo, né? Então, a questão que a Bíblia coloca assim, né? A que reino nós pertencemos? Que reino nós pertencemos? Nós nos parecemos com Belsazar? Belsazar aqui, ele é então uma descrição de um típico cidadão de Babilônia, de um típico cidadão deste mundo, do reino deste mundo, rebelado. É tudo que Belsazar é. Então a Bíblia está chamando a atenção nossa, dizendo assim, olha, você por acaso se parece com Belsazar? E ela também está nos chamando a atenção para Daniel, porque Daniel aparece aqui também, aparece Belsazar e, como sempre, Daniel. Só que Daniel é totalmente diferente. Então a Bíblia está também perguntando, você se parece com Daniel? Ela está também nos mostrando com isso, ou nós vamos morrer como Belsazar, ou nós vamos morrer como Daniel. Ela está mostrando também com isso, que perguntando para nós, você pertence ao reino da Babilônia ou você pertence ao reino de Daniel? Essas coisas estão aqui, irmãos. Essas coisas são, assim, muito importantes no texto. Nós começamos lendo o livro de Daniel, lá no capítulo 1 aparece Babilônia, agora a Babilônia acaba. Vai aparecer a Pérsia agora, outro reino. Então, ela está colocando isso para nós. E as lições que eu quero tirar, na verdade essas lições, eu separei aqui 10 lições, pretendo tocar nelas rapidamente, né? Nesse sermão, num único sermão, mas essas 10 lições, na verdade, foram 10 coisas que nós estudamos aqui ao longo dessa exposição de Daniel 5, e elas são, meus irmãos, aquele tipo de lições que nos chamam exatamente para estas questões do fim do homem da Babilônia e do fim da Babilônia. Elas estão encharcadas com essa ideia, vocês vão perceber isso aqui. E eu procurei sintetizar tudo que nós estudamos ao longo desta série, no capítulo 5, e nessas 10 lições. Então nós devemos pensar nessas ideias, nessa ideia do reino, da morte do homem do reino, e devemos aplicar a nossa vida, irmãos, com essa pergunta, né? Com que nós nos parecemos? O cristão, ele não tem que parecer com Belsazar, ele tem que estar consciente de que ele pertence a um novo reino, né? E se ele realmente é desse novo reino, ele não vai se conformar com uma aparência de uma vida assim como alguém da Babilônia. Então, meus irmãos, eu quero ler com vocês o capítulo inteiro, e na medida que eu for lendo, eu vou extraindo as lições, porque as lições que eu separei aqui, essas 10, elas aparecem na sequência do texto, tá? E elas seguem exatamente as exposições que nós fizemos aqui ao longo destes últimos domingos. Então, mantenha sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 5 e vamos extraindo essas lições. Eu convido vocês então a nós lermos o primeiro versículo. Já até fiz isso agorinha, mas vou repetir o primeiro versículo junto com o versículo 30 e 31. Vamos lá. O primeiro versículo diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. E o verso 30 e 31 diz assim: naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Ora, vocês percebem o que o Espírito Santo quer mostrar para nós aqui nesse capítulo? O que Deus quer falar para nós? Ele quer dizer assim, que Belsazar fez uma grande festa, um grande banquete, na mesma noite que ele morreu. O que é isso, irmãos? Qual é a lição aqui? A lição é que o homem típico da Babilônia, ou o homem típico deste mundo, ele festeja, mesmo que a morte esteja bem perto dele. O juízo de Deus está bem perto dele. Desculpa, o juízo de Deus está bem perto dele. Lá em Hebreus está escrito assim: aos homens
está ordenado viver uma única vez, e depois disto o juízo. Então os homens, eles, no final das contas, eles sabem disso, eles percebem que tem alguma coisa errada com eles, mas eles não estão nem aí. Ora, veja o quadro. O quadro é o seguinte: o Dario está já na porta, já se aproximando, enquanto que o Belsazar está bebendo, junto com 1000 dos seus príncipes. Ele não está nem aí para a morte que está pertinho dele. Isso é o homem do mundo. O homem do mundo está festejando, bebendo, se divertindo, se entregando a essas coisas deste mundo e afogando aquele pensamento: eu vou morrer, o que vem depois da morte? Existe Deus? Como é que eu estou diante dele? Eles afogam isso nas suas festas. Então, a primeira grande característica do homem da Babilônia é que ele festeja quando a morte está bem perto dele. Belsazar faz festa quando Dario está para entrar, para tirar a vida dele. Mas ele faz a festa. Essa é a primeira característica. A segunda, irmãos, a segunda lição que nós temos... Sim, mas me permita, antes de falar, continuar, chamar a atenção de vocês de que isso é uma loucura, não é? Vamos dizer, vou dar uma ilustração aqui para vocês. Eu ia passar para a segunda, mas eu tenho que destacar isso aqui. Se a pessoa, ela vai andando num lugar e alguém diz para ela assim, ela tem que decidir entre uma rua e outra, e alguém diz para ela assim: essa rua aqui é perigosa, é conhecida porque assalta pessoas, e ela tem que ouvir essa advertência, né? Seria loucura se ela não observasse esse aviso, esse alerta. Aqui é uma área perigosa, então não entre. Não entre. Irmãos, o ar-condicionado está com problema, eu vou só diminuir aqui para ele ir ligando e desligando, tá? Então é melhor a gente fazer assim do que ele voltar a ficar dando trabalho. Vamos ver se dá certo. Então, a questão que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para a loucura disso. Como é que você pode fazer uma festa em vez de você buscar salvação? Você vai festejar, mas é isso que os homens fazem, né? Veja, irmãos, a igreja, como é difícil encher uma igreja. Na verdade, a igreja não enche, a não ser que o Espírito Santo traga as pessoas. Vocês sabem disso, né? O Espírito Santo que traz é um milagre. As pessoas não querem saber de ouvir a palavra de Deus, não querem saber disso. Elas querem estar em outros lugares, elas querem estar fazendo outras coisas, num dia que elas deveriam estar buscando a Deus. Mas é isso, o típico cidadão da Babilônia. Você percebe em si mesmo se isso acontece com sua vida, se você vive assim, sem se preocupar com as questões espirituais. Essa é a primeira, é completa loucura. A segunda lição, irmão, vamos ler do versículo 2 ao versículo 4 agora, acompanhe comigo. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Aqui está, então, a segunda lição. O homem da Babilônia usa o que é para cultuar a Deus para as suas festas profanas e para as suas idolatrias. O que é isso? Sacrilégio. Então, o típico homem da Babilônia, primeiro nós vimos, né? Ele comete loucura, adorando, fazendo festa quando o juízo está perto. Mas ele não faz só isso, ele faz pior. Ele pega os vasos do templo e traz para a festa louca dele
e serve a bebida nos vasos do templo e adora os deuses de ouro, de prata, deuses que são criações dos homens. Ele faz isso. Então, aí está, meus irmãos, ele comete o que? Sacrilégio. O que a palavra de Deus está nos chamando a atenção é para isso. Essa é a segunda lição, isso que ela está chamando a atenção nossa aqui. O homem do mundo, o homem normal, ele tem um corpo que a Bíblia diz, você lembra de Corinto, da carta aos Coríntios, que Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que é por isso que o homem não deve se deitar, por exemplo, com uma prostituta. Isso que Paulo fala lá. E Deus nos deu uma mente, dons, talentos. Deus nos deu posses, casas, trabalho, bens. Deus nos deu família. Deus tem nos dado tantas coisas. Deus dá essas coisas para os homens. Mas você lembra o que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Mas o homem da Babilônia não faz isso. Ele usa o corpo dele para os seus deuses. Ele usa a mente dele para a sua festa e para os seus deuses, para a sua loucura. Ele usa os dons, os talentos para a festa da Babilônia e para os seus ídolos. E como é que chama isso, irmãos? Sacrilégio. Ele usa o sagrado para o que é profano. Ele usa o santo, quando ele deveria então usar tudo isso, todo o que ele é, todos os seus talentos, o seu corpo, a sua vida, as suas possessões para a glória de Deus, servindo a Deus. Ele pega tudo isso e ele usa para a festa da Babilônia e para a idolatria da Babilônia. Isso é sacrilégio. Isso está no mundo. Isso a gente vê toda hora. Então a Bíblia está nos alertando aqui, e ela está nos alertando que isso é exatamente uma plena estupidez, loucura, porque nós devemos dedicar a nossa vida, tudo que temos para o louvor a Deus, mas as pessoas usam na festa louca e nas suas idolatrias, meus irmãos. Vamos ler agora o versículo 5 e o versículo 6, acompanhe comigo. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Observe então, a segunda lição aqui que a Escritura quer nos ensinar é que, olha, vamos recapitular aqui. Nós temos um rei festejando quando o rei dos persas está na porta da Babilônia para entrar e para matá-lo. Nós temos um rei que manda pegar as vasos do templo para usar na sua festa louca. E está lá ele bebendo, adorando seus deuses, fazendo tudo isso. Mas de repente aparece aquela mão que ele vê os dedos, né? Escrevendo aquelas palavras na parede. E naquele momento, o que a Bíblia está destacando? Acaba a festa, acaba a alegria da Babilônia, e vem o que? Pavor. Essa descrição que está no versículo 5 e versículo 6 são muito, muito importantes. O versículo 5 diz que na mesma hora apareceram os dedos da mão de homem, ou seja, Deus escreveu aquilo ali. Na mesma hora, na hora que ele estava festejando. E no versículo 6 diz: mudou-se então o semblante do rei, seus pensamentos se turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam um no outro. Isso aqui são expressões que mostram o abalo psicológico, emocional do Beltesazar, quando ele viu aquilo ali. De alguma maneira ele percebeu que aquilo não era um bom sinal para ele, e ele não conseguiu mais beber, ele não conseguiu mais festejar. Ele começou, os joelhos dele começaram a bater um no outro, ele ficou tenso, isso aparecia no seu semblante, e o seu corpo denunciou isso. Então, meus irmãos, o que significa aqui? Qual é a lição que nós devemos aprender aqui? É que Deus, repentinamente, ele acaba a festa louca do homem da Babilônia, e ele torna esse homem um homem angustiado. Deus faz isso. Em algum momento do homem da Babilônia, dessas pessoas da Babilônia que não pensam em Deus, que festejam,
que se entregam às festas loucas da Babilônia. E quando eu digo festas loucas, meus irmãos, eu queria até explicar para vocês aqui, não é apenas festa mesmo, tá? Quando eu digo festa louca, a pessoa pode até não ir em festa nenhuma, até gente assim, eu não gosto de festa, mas ela vive para as coisas da Babilônia. Isso aqui tem uma aplicação não só para as festas mesmo, mas para todo tipo de pessoa que se dedica à Babilônia, que se alegra com as coisas da Babilônia. Pode ser até que ela não gosta de festa, mas ela se dedica às outras coisas do mundo e não pensa que vai morrer, e não pensa que vem o juízo de Deus. Ela toma a vida dela e usa em sacrilégio, ela usa para os ídolos. Mas a Bíblia está dizendo aqui que de repente Deus acaba a festa. Irmãos, a Bíblia está dizendo que sem sombra de dúvida vai chegar o fim da festa de todo homem, de toda mulher da Babilônia. De repente acontece alguma coisa na vida deles, Deus opera de maneira que eles não conseguem mais festejar, eles não conseguem mais cometer sacrilégio. Pode ser uma doença, pode ser uma perda, pode ser um momento que eles são levados a pensar na própria fragilidade deles, finitude deles, fim deles, fraqueza deles. De repente eles são levados a pensar assim, afinal de contas, o que eu tenho de rocha? Você sabe o que a Bíblia fala, né? Vocês lembram a Bíblia fala muito de rocha, mas tem aquele texto super conhecido, que é o finalzinho do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7. Você lembra que Jesus fala de 2 tipos de homem? Tem um que constrói a sua vida sobre a rocha, que é a palavra, mas tem outro que constrói a sua casa, a sua vida sobre o quê? A areia, né? Então, de repente, esse homem da Babilônia, ele percebe que o fundamento dele é areia, que ele não tem segurança. Alguma circunstância da vida, algum momento da vida dele, acaba a festa. E aí ele se depara com a realidade do seu desamparo, da sua fraqueza, da sua ausência de bom fundamento. Ele não está sobre rocha, ele está sobre areia. É Deus, repentinamente, acabando as festas da Babilônia. Deus está fazendo isso todos os dias, na vida de homens e mulheres, em alguma maneira, em algum sentido. Irmãos, isso aqui é um alerta para dizer assim, veja, Deus está observando as festas profanas, Deus está observando a atitude de sacrilégio dos homens e das mulheres da Babilônia, e Deus pode em algum momento fazer com que eles encarem que eles não têm segurança, que eles estão festejando quando Dario está para entrar e acabar com eles, e eles não têm como se defender. Irmãos, Deus encerra a festa da Babilônia. Essa é a terceira lição. Quarta lição, meus irmãos, vamos ler o versículo 7 e 8. Diz o texto: e gritou o rei com força. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, e falou, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas olha o que o texto destaca: mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Aqui está a quarta lição. O homem da Babilônia, quando ele se vê em desamparo, é incrível, mas o homem típico da Babilônia, quando ele se vê em desamparo, em vez de ele se humilhar e buscar a Deus, e ouvir a palavra de Deus, daqui a pouquinho nós vamos ver que a rainha mãe, ela entra e ela diz assim: existe Daniel, e o teu pai colocou ele como chefe dos magos. E quando eu preguei esse texto, eu mostrei para os irmãos que ela estava ali destacando a verdade de que, em vez de ele chamar os magos, ele deveria ter chamado quem? Daniel.
Mas o homem da Babilônia é isso. O homem da Babilônia, ele está em terrível situação, ele está, meus irmãos, ali em angústia muito grande, mas em vez de ele chamar Daniel, ele busca os magos, ele busca os sábios da Babilônia. Então essa é mais uma lição aqui que o texto nos dá. Só que quando ele chama os magos, quando ele chama os sábios da Babilônia, qual é o resultado disso, irmãos? O resultado disso é o versículo 8. O resultado é que eles não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. E finalmente o versículo 9 diz o quê? Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Ou seja, o homem da Babilônia, quando ele se vê em angústia, ele não chama por Daniel, ele chama os magos da Babilônia, mas os magos não podem resolver, e o que vai acontecer com ele é mais angústia. Agora ele entra em desespero, porque você percebe no texto que quando os magos não conseguem interpretar, o rei não sabe mais o que fazer. Vamos ler de novo o versículo 9? Veja o destaque das escrituras. Ela diz assim: então o rei Belsazar perturbou-se muito, mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Ninguém sabia o que fazer. Provavelmente essa era a imagem, né? Porque diz o versículo 10 que a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete. Eles deviam estar desesperados. Um falava uma coisa, outro falava outra. Andavam pelo salão, ninguém mais bebia, ninguém mais festejava. Eles estavam angustiados. Mas por que, irmãos, essa angústia? Porque os magos da Babilônia, eles não podem ajudar, eles não podem orientar, eles não trazem luz nenhuma. É isso que a Bíblia está destacando, finalzinho do verso 8. Não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. A grande questão que está posta aqui diante de nós pelas escrituras é, afinal de contas, como é que eu posso resolver o problema dos meus pecados? Como é que eu posso estar em paz com Deus? Deus está vindo me julgar. Como é que eu posso resolver o meu caso com Deus? É isso que está posto aqui. O Belsazar, ele percebeu que Deus estava vindo para julgar. De alguma maneira ele percebeu que aquelas palavras não eram boas para ele. Então o que ele está fazendo aqui é buscando uma orientação, buscando luz nos magos, mas os magos não podem ajudá-lo. Só que ele não busca Daniel. Então, a característica do homem deste mundo, do homem da Babilônia, é exatamente esse. Ele não busca a palavra de Deus, ele busca os magos. Meus queridos irmãos, as filosofias deste mundo, seja uma filosofia mais, assim, como é que eu posso dizer? Uma filosofia mesmo, como se dá o nome de filosofia, dos filósofos, dos grandes homens da terra, dos grandes pensadores. Essa filosofia, ela com certeza tem seu valor, mas essa filosofia não pode ajudar nessa questão espiritual. Nenhum homem pode explicar e dizer e solucionar a mais importante questão da vida: como eu posso ter paz com Deus. Nenhum filósofo explica isso. Os pensamentos do mundo, as ideias do mundo, a intelectualidade do mundo, e mesmo aquilo que se coloca como o que normalmente as pessoas pensam, as pessoas comuns conversam, pensam, as religiões do mundo, as ideologias do mundo, nada disso responde essa questão. Você vê que todas as vezes que os homens, eles vão desprezando a palavra de Deus, eles não ouvem o Evangelho, e eles se entregam aos seus pensamentos, às suas ideias, às suas ideologias, às suas filosofias, o mundo não melhora nada. As pessoas não têm paz, as pessoas não encontram solução para a sua alma. Porque, irmãos, na Babilônia não tem sábio, porque tem gente inteligente, mas sabedoria é outra coisa. Sabedoria é aquela que vem de Deus, da sua palavra. Na Babilônia não existe isso.
Então, isso é muito importante nós destacarmos aqui. Mas existe, meus irmãos, uma quinta lição. Leia comigo do 10 ao 12 agora. Diz assim: a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Que coisa maravilhosa! Veja, no meio dessa confusão, vem a rainha e diz assim para o rei: não te perturba, porque tem um homem no reino que sabe interpretar, que traz sabedoria, que traz luz, porque ele tem uma luz sobrenatural, ele tem uma sabedoria que vem dos deuses. Ela está falando uma linguagem pagã, né? Como ela olhava as coisas, mas ela está reconhecendo que Daniel, ele tem uma sabedoria que não é da Babilônia, que vem de outra fonte, que vem de uma fonte espiritual. Então ela diz: chame-se, pois, Daniel. Chame Daniel. Daniel é um tipo de Cristo, meus irmãos. O que a Bíblia está apontando aqui para nós é o seguinte: para que nós resolvamos o problema dos nossos pecados e do juízo de Deus que está vindo, sabedoria humana não pode fazer nada. Nós temos que ouvir a sabedoria do próprio Deus. E a sabedoria do próprio Deus vem através de Jesus Cristo, que é aquele que interpreta enigmas. Ele dará a interpretação. Finalzinho do versículo 13. No final no versículo 12 diz assim: ele tem conhecimento, entendimento, ele interpreta sonhos, ele explica enigmas, ele resolve dúvidas, ele pode resolver, chame a ele. O texto então está dizendo aqui para nós, meus irmãos, essa é a grande lição. Veja, eu tenho muitas lições aqui do que a Bíblia está falando do homem da Babilônia, mas essa e a última que eu vou colocar aqui, exatamente me apoiando nessa, é a que traz esperança. Na Babilônia não existe luz, mas na Babilônia existe um Daniel. Eu penso que nós podemos aplicar até da seguinte maneira, irmãos. Vamos pensar aqui, eu não ia fazer isso, mas eu quero ler com vocês aqui o livro de Atos. Abra rapidinho a sua Bíblia, rapidinho para a gente não gastar muito tempo, mas eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Olha, livro de Atos, capítulo 1, versículo 1. Veja o que diz o texto. Livro de Atos, capítulo 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Veja o que Lucas diz no primeiro versículo: fiz o primeiro tratado. Que tratado é esse? Vocês sabem, né? Que Lucas escreveu 2 livros na Bíblia. Qual foi? Atos. Qual foi o outro? Pergunta de EBD. Qual foi o outro? Lucas, né? Então, Lucas e Atos. Então, veja, quando ele fala do Lucas, ele diz assim, do Evangelho de Lucas, que é exatamente o nome dele, ele diz assim: ó Teófilo, acerca de tudo fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então Jesus começou em Lucas, quando ele andou aqui nesse mundo,
Se ele começou a fazer e a ensinar, ele continua a fazer e ensinar. Como é que ele continua a fazer e ensinar? Pelo Espírito Santo, que ele enviou. Mas esse Espírito Santo está atuando aonde? Na igreja. E aqui, o que Lucas vai contar? Lucas vai contar a história da primeira igreja e das outras igrejas que surgiram dessa primeira igreja. Qual foi a primeira igreja? A igreja de Jerusalém. No capítulo 2 vem o Espírito Santo, batiza essa igreja, e essa igreja se expande pelo Império Romano. Recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo. Daí no versículo 8, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Lembra que Jesus Cristo disse da igreja, dos discípulos: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O que Lucas está dizendo é que Jesus Cristo continua agindo e ensinando, não mais andando aqui nesse mundo, mas pelo Espírito Santo através da igreja. A Bíblia diz também que a igreja é o corpo de quem? Corpo de Cristo. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que a palavra de Deus está dizendo assim: vocês precisam ouvir Daniel. Há um Daniel na Babilônia, Jesus está na Babilônia, Jesus está reinando e habitando no meio do seu povo e ensinando. Ouçam Jesus, ouçam o que ele está falando por sua palavra no meio da sua igreja e através da sua igreja. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a cada criatura. Veja que coisa, irmãos, maravilhosa, que privilégio e que chamado também. A Bíblia está dizendo aqui: olha, ouçam a palavra de Jesus que está sendo ministrada à igreja dele. E vocês, igreja, vocês são a luz dessa Babilônia. A Babilônia está perdida. As filosofias da Babilônia não têm ajudado. Todo o estudo do mundo e a ciência e as coisas do mundo, ainda que sejam muito boas no aspecto, em outros aspectos, mas no aspecto espiritual não ajuda nada. Vocês têm Jesus no meio da Babilônia, ensinando e operando, continuando a ensinar, continuando a operar, é o que Lucas está dizendo, por seu Espírito, através da igreja dele. A Bíblia está dizendo: ouça Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus pode interpretar a sua vida. Jesus pode trazer luz para os seus enigmas, para a grande questão. Jesus pode responder como eu posso ser salvo e como eu posso ser justo diante do Deus vivo, santíssimo, que está me chamando para o juízo, que diz assim: um dia eu vou te julgar, eu vou te chamar para a prestação de contas. Como eu posso ser salvo? Jesus diz: pela minha obra na cruz, pelos pecadores como você. Creia em mim. Ouça Daniel, arrependa-se dos seus pecados e ouça Daniel. Mas vamos avançar, meus irmãos, e vamos olhar agora para o versículo 13 ao 17, que diz assim, eu voltei lá para Daniel, tá? Acompanhe comigo agora. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento, a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para ler este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação das palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios ao outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e falhei saber a interpretação. Aqui nós temos, meus irmãos, a sexta lição do texto, é que o homem típico da Babilônia humilha o profeta. Ele se coloca por cima, ele diz assim: tu és o cativo que Nabucodonosor trouxe? Veja que ele está se colocando, chamando o profeta de cativo, de um homem que foi tirado do seu povo. E ele diz assim: ouvi dizer que podes interpretar. Se podes, ele põe em dúvida.
E ele, por último, ele quer comprar o profeta. Ele diz assim, olha, se tu fizer... Porque ele tentou fazer com os magos dele, né? Mas os magos não puderam dar a interpretação. E ele tenta fazer com o profeta de Deus e diz assim, se tu podes isso, se fizeres isso, eu vou te honrar no meu reino, vou te dar coisas valiosas e vou te colocar como terceiro lugar no reino. Característica do homem da Babilônia, portanto, irmãos, é que ele é arrogante, presunçoso. Quando ele vai lidar com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, ele vai lidar como quem deve, como quem julga a palavra, e não como quem precisa ser julgado, como quem duvida de que Deus pode ajudá-lo, e como quem até mesmo pode comprar a Deus, dar coisas para Deus. Isso nós vemos no meio religioso, não vemos pessoas que acham que pode comprar Deus com bens materiais, ou com coisas que fazem. É a arrogância do homem da Babilônia, que trata Deus sem humildade, com arrogância, e os profetas do Senhor e a palavra do Senhor dessa forma. Mas Daniel diz, olha, eu não posso ser comprado, fica as tuas dádivas contigo, porque imagine, você pensa que a palavra de Deus pode ser comprada, você pensa que você pode comprar Deus com as suas coisas da Babilônia. A Babilônia não pode nem se ajudar, a Babilônia precisa ser ajudada, os homens da Babilônia precisam ser socorridos. Você acha que essas coisas insignificantes podem comprar Deus? Não, fica contigo, porque isso é uma desonra a Deus se eu recebesse isso para ser comprado. No entanto, eu vou dar a interpretação. Veja a atitude de Daniel. Enquanto que o Belsazar não respeita Deus, não respeita o profeta, quer comprar a Deus o profeta e ao profeta, Daniel rejeita essas dádivas que são uma desonra a Deus, mas diz assim, eu vou falar porque Deus mandou eu falar, porque eu tenho que falar, porque eu não posso me calar por causa de Deus. Daniel é um homem que não é da Babilônia, né? É certo mesmo, ele é um exilado, ele não é da Babilônia. Ele é da onde, irmãos? Jerusalém. Jerusalém, a cidade do grande rei. Assim como a Babilônia, já falei também para vocês, tipifica o mundo, Jerusalém tipifica, Jerusalém da terra tipifica a Jerusalém do céu, que o Apocalipse diz que vai descer do céu, e que essa Jerusalém já se expressa no coração de todo crente em Cristo Jesus, de todo aquele que ama a Deus. O homem da Babilônia é completamente diferente do homem de Jerusalém. Irmãos, aqui está. Acompanhe comigo agora do verso 18 a 24 para a nossa próxima lição aqui, que nós aprendemos ao longo dessas exposições. Vejam comigo, 18 a 24. Ó rei, aqui ele começa então a falar. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza e a glória e a majestade, e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam, temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses, fizeram-no comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Agora veja o que ele diz no versículo 22, isso é muito importante. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificar-te. Irmãos, eu quero chamar a atenção do versículo 22, que diz: e tu que és seu filho, não te humilhaste, ainda que soubeste de tudo isso. O Daniel está dizendo assim: tu não prestaste atenção no que aconteceu com Nabucodonosor?
como ele foi humilhado, como Deus o humilhou, até que ele deu glória a Deus. E tu, sabendo disso, não te humilhaste, e, ao contrário, tu profanaste as coisas do templo, trazendo para a tua festa louca, para a tua bebedeira, e deste louvores aos deuses feitos por mãos humanas, de ouro, de prata, de bronze, coisa de homens, que não podem salvar. Mas ao Deus em cuja mão está a tua vida, a tua vida e os teus caminhos, tu não glorificaste. Aqui está mais uma lição para nós, que nos diz assim, meus irmãos: o homem da Babilônia não responde com humildade e com adoração aquilo que ele conhece de Deus. Irmãos, os homens da Babilônia não são ignorantes sobre Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus se revela na criação. Eu citei isso aqui de manhã hoje no culto da ceia. Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os homens da Babilônia têm a criação que testifica que há um Deus glorioso. Os homens da Babilônia, o evangelho tem sido pregado na Babilônia há milhares de anos já. Desde o Pentecoste para cá, o evangelho tem sido pregado, tem sido espalhado. Mas os homens da Babilônia típicos, eles são teimosos, eles são obstinados nos seus pecados e na sua incredulidade. E o que Daniel está chamando a atenção aqui é para essa louca teimosia. Que coisa louca! A pessoa ouvia o evangelho de Jesus Cristo, mas endureceu o coração e continuar no seu sacrilégio, na sua festa louca, na sua idolatria. Mas o homem da Babilônia é isso, irmãos. Agora eu tenho que ler com vocês do 24 ao 30, acompanhe comigo. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mené, Mené, Tekel Ufasim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, aqui está, meus irmãos, o homem da Babilônia, vai acontecer isso com ele. Mas vamos ler até o final, porque está ligado. Então mandou Belsassar que vestisse a Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus. Esta é a próxima lição, meus irmãos. O homem da Babilônia não ouve a palavra de Deus e ele então morre nos seus pecados, na sua teimosia. Ele insiste no pecado até o fim, até a morte, e ele morre mesmo nos seus pecados. É a morte do ímpio. Eu preguei aqui para vocês, quando estudamos esse versículo 30 especialmente, sobre dois tipos de morte: a morte do ímpio e a morte do justo. Lembra de Balaão, lá no livro de Números, que desejou assim? Balaão disse que eu morra a morte dos justos, mas tem a morte do ímpio. E a morte do ímpio é essa, é a morte na teimosia, e então ela é uma morte em juízo, em condenação, em perdição. Perceba que mesmo depois da interpretação, eu destaquei para vocês também na nossa exposição lá atrás, que o Belsassar, ele não faz como Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando ele ouvia Daniel, ele louvava a Deus. Belsassar dá o prêmio que ele tinha prometido, mas ele não louva a Deus. É como quem não considera, não leva a sério tudo que Daniel está falando, irmãos. Mas naquela noite ele foi morto. Eu tenho mais duas lições aqui últimas, irmãos, para nós encerrarmos a pregação de hoje à noite. Versículo 25 ao 31, eu já li com vocês, mas eu quero agora chamar a atenção do 31. Eu li do 25 ao 30, né?
E Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Mas vamos ler o 30 e o 31. Veja, juntos, porque precisamos destacar aqui. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino. Veja que Deus está destacando aqui que o reino do Belsazar acabou. Não só ele morreu, mas o reino dele também morreu. E veio um outro rei. Naquele sonho que o Deus deu para Nabucodonosor, que ele via uma grande estátua, cabeça de ouro, você lembra? E as outras partes de outros metais. A cabeça de ouro está acabando, está caindo, está virando pó. A cabeça de ouro é Babilônia. É o rei da Babilônia. E aqui está, vem outro reino. O que Deus está ensinando aqui? O reino deste mundo vai terminar. No livro de Apocalipse mostra, caiu Babilônia. Mas Apocalipse não está falando dessa Babilônia aqui, porque falei para você na introdução, quando o Apocalipse foi escrito, essa Babilônia aqui já tinha caído há muito tempo. O que o escritor de Apocalipse, João, está nos chamando a atenção, é que vai cair este mundo. Este mundo está destinado à destruição. Mas elas também estão nos ensinando que o reino de Cristo é eterno. Você lembra que a pregação de Jesus qual é? E de João Batista também, né? Arrependei-vos, porque é chegado, está próximo que o reino de Deus. Reino de Deus não é um reino militar, não é um país, não é uma nação. O reino de Deus é o reino espiritual. É a igreja. Só que este reino um dia vai se manifestar fisicamente mesmo, sabe, irmãos? Apocalipse diz que Jerusalém vai descer do céu. Apocalipse diz que haverá um novo céu, uma nova terra. E quando isso acontecer, Babilônia vai acabar. Este mundo vai acabar. A palavra de Deus está dizendo assim: preste bem atenção, homens da Babilônia. O reino de vocês vai acabar. Tudo que vocês têm vai terminar. Então, qual é a última lição das Escrituras aqui, meus irmãos? E a minha última lição hoje. Eu quero encerrar com a palavra da Rainha Mãe, do versículo 13. Vamos ler? Perdão. Versículo 12. Desculpa, irmãos. Que diz assim: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Esse é o conselho dela para nós, irmãos. É o conselho da palavra de Deus para nós. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Chame Daniel. Chame Jesus. Ouça Jesus. Eu queria dar esse conselho para nós, para todos nós aqui, irmãos, para todos vocês, deixar esse conselho das Escrituras. Se algum de nós aqui ainda não é um cristão, ainda não é um crente em Cristo Jesus, a Bíblia está falando para você: chame Daniel. Se você percebe que a sua vida é igual a Belsazar, a Bíblia está dizendo: chame Daniel. Chame Jesus. Só Jesus pode te iluminar e só Jesus pode te salvar. Mas a Bíblia também está dizendo para nós, crentes, irmãos, para você que é crente, que já confiou em Jesus, a Bíblia está dizendo assim: continue chamando Jesus. Continue ouvindo Jesus. Nós estamos atravessando a Babilônia. Percebe, irmãos? A Bíblia fala também que nós, a igreja de Jesus, somos o quê? Peregrinos. Olha a linguagem bíblica. Você percebe que a linguagem bíblica é sempre das duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Nós estamos atravessando as ruas da Babilônia como peregrinos. Então, todos os dias peregrine nessa Babilônia, olhando para Jesus Cristo, confiando nele,
confiando no que Ele fez por você na cruz do Calvário. A salvação não é pelas obras, a salvação é absolutamente pela graça. Então, que você esteja sempre firmando a sua fé na graça de Deus em Jesus Cristo. E para que você obedeça, para que você viva em amor como cidadão de Jerusalém, não da Babilônia, também não é pela sua força, também não é pelo seu poder, mas é olhando para Jesus, é confiando nele, é se levantando todos os dias dizendo assim: eu vou viver essa vida para ti, Senhor Jesus, confiando na sua graça. A palavra do Senhor diz que eu tenho o Espírito Santo já. Lembra do que a palavra diz? Andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne, que a carne é aqui da Babilônia. A carne ama a Babilônia. Nós ainda temos a carne não é essa aqui, viu, irmãos? A nosso corpo. A carne é a nossa natureza, a natureza que gosta ainda da Babilônia, mas nós temos o Espírito Santo que vem do céu, e esse Espírito vence a carne. Então todos os dias olhe para Jesus, confie em Jesus, ouça a sua palavra, medite, diga: Senhor, mostre os meus pecados, mostre onde eu tenho ainda pecado, porque nós todos ainda somos pecadores e precisamos crescer em santidade. Diga isso para Ele, olhe para Ele com fé, e a palavra de Deus diz, não é? Aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar. Então, que todos aqui não amem a Babilônia, mas amem, creia em Jesus Cristo, o Rei de Jerusalém. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir que Ele nos fortaleça. Amado Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos, nesta noite, Senhor, pelo Espírito Santo, completar estas exposições no capítulo 5. Se Deus permitir, se o Senhor permitir, vamos começar o capítulo 6, domingo que vem. E a nossa oração, Deus, é que essas lições que aprendemos ao longo dessas semanas e que procuramos agora sintetizar aqui nessa última pregação do capítulo, que o Senhor ponha na nossa alma, que se alguém aqui ainda é um cidadão da Babilônia, Senhor, abençoa este meu amado, esta minha amada, transformando, dando-lhe arrependimento. Jesus querido, Jesus amado, ilumina esse coração, interpreta esse coração, Senhor, que essa pessoa veja que precisa de salvação e que se arrependa e que crê em Jesus, e que aqueles que já são crentes, Senhor, que o Senhor dê graça hoje à noite, para que não se deixem levar pelas tentações da Babilônia, mas que ouçam Jesus, ouçam Daniel, continuem depositando a sua fé e a sua esperança nessa peregrinação por Babilônia em Jesus, até chegarmos na nossa Jerusalém. Senhor nosso Deus, abençoa-nos, abençoa nós que estamos aqui, abençoa nossos irmãos que faltaram hoje, o Senhor sabe o motivo, mas que todos sejam preservados. Abençoa as pessoas que vierem ouvir depois essa pregação através da internet. Ó Deus, pelo Espírito Santo, nos fortaleça, nos abençoe, nos santifique como cidadãos da Nova Jerusalém. Nós não somos mais do mundo, mas nós pertencemos a Ti. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado por Sua graça, por Sua misericórdia em Jesus Cristo. Amém.